Boa noite. O Orçamento Geral do Estado e as grandes opções do Plano para o Ano Económico 2014 foram hoje aprovados na globalidade com os votos da maioria que sustenta o governo. Os 26 deputados do partido ADI votaram contra. 4 dias depois da discussão na generalidade e especialidade do Orçamento Geral do Estado e as grandes opções do Plano para 2014, finalmente, esta tarde, os 2 diplomas foram aprovados na globalidade pela Assembleia Nacional. Estão a favor? Podem baixar os braços. Estão contra? Os que se abstêm? Depois da aprovação do OG e do GOP, as 3 bancadas parlamentares fizeram declarações políticas. Não é admissível, Sr. Primeiro-Ministro, não é admissível esquecer-se projetos tão importantes para o país como a questão dos jovens com iniciativa empresarial, os taxistas, as mães carenciadas, transporte escolar, requalificação do parque automóvel, apoio às paleias, aos agricultores e aos pescadores. Foi necessário deputados que sustentam a sua própria bancada vir lhe alertar que o senhor esqueceu desses projetos. Logo, é inadmissível e isso explica, de facto, que o seu governo não sabe bem o que está a fazer. Porque se soubesse, não poderia esquecer essas áreas da nossa sociedade. Não poderia. Nenhum governo pode esquecer os jovens, os taxistas, as mães carenciadas, a qualificação. Foi necessário os deputados que sustentam a sua bancada suspender o trabalho por 1 mês, depois para o senhor vir meter esses projetos nesse orçamento. Daí é que nós reprovamos. Por quê? Porque se o senhor esqueceu, logo nós não sabemos se o senhor também vai fazer, mesmo que já estão diluídos, como disse o senhor Ministro das Finanças, por outras palavras, nas várias rúbricas, esses mesmos projetos. Daí que nós não acreditamos nesse orçamento e é esse o nosso sentido de voto. Nós, quando suspendemos a discussão para a introdução dos projetos aqui anunciados ultimamente, foi na base da sua declaração. O senhor não esqueceu coisíssima nenhuma. O senhor é que nos alertou e nós suspendemos na base disso. Mas mais grave do que isso, senhor Primeiro-Ministro, é dizer que se esqueceu dos projetos importantes e depois desses projetos importantes estarem incluídos no orçamento, votar contra. Isto é que é mais grave. Como é que alguém que vem aqui dizer que o projeto de apoio às palaiês, aos taxistas, aos jovens, são importantes? O Primeiro-Ministro anunciou, os deputados que sustentam o governo introduziu e a bancada que diz que é importante vota contra. Esses é que não estão de acordo com esses projetos, não estão de acordo com o povo. Felicitar o governo também por ter tido a humildade de atender à solicitação que foi feita pela bancada que o sustenta. A bancada que sustenta e o deputado do MDFM tem a visão e tem o palpitar do sentimento do país. E nós não viemos aqui apenas para dizer sim, mas viemos aqui fazer o nosso exercício de deputação que nós não vimos em 2011, não vimos em 2012 e 2010. Sentimos aqui, primeira vez, e essa referência tem que ser feita, é a primeira vez nessa legislatura que todos os deputados colocaram as preocupações e questionaram as questões que lá estão e sugeriram a alteração necessária a ser feita. As 3 bancadas, mas o senhor deputado da MDFM tiveram essa oportunidade. Tivemos no passado, em 2010, 2011, 2012, uma bancada completamente silenciosa, que não sabia quais são as prioridades do país. Colava-se cegamente aos derrapagens que o governo andou a fazer. Com a luz verde da Assembleia Nacional, o governo de Gabriel Costa tem agora em mãos um orçamento de 159 milhões de dólares que prioriza área social e infraestrutura. O Primeiro-Ministro garantiu hoje aos deputados da Assembleia Nacional que há medicamentos no país. A garantia do chefe de governo foi dada depois de uma rápida visita ontem ao hospital.
Uma questão que foi levantada ontem, Sr. Presidente, sobre a questão do fornecimento de medicamentos ao país. Preocupado com com as informações que foram dadas aqui e a vossa apreensão, eu dirigi-me ontem ao Hospital Central Las Menezes e visitei tanto a farmácia como o armazém de medicamentos. E quero dizer aos senhores deputados que há medicamento no país. E se assim o entenderem, melhor dizendo, poderão dirigir-se à farmácia e ao armazém do hospital. Tal como vos disse ontem, existem medicamentos. A explicação foi-me dada, é que há requisições que são feitas, sobretudo pelos distritos, e hoje, no âmbito da racionalização e do melhor controle, é preciso que se forneça um mapa dos doentes que foram tratados, os medicamentos utilizados, para que, o sector da farmácia possa colocar os medicamentos à disposição das áreas de saúde. A empresa de importação de medicamentos Infarma está sob suspeita do governo. O primeiro-ministro fala em dívidas excessivas com esta empresa e garante que existem medicamentos que estão fora do controle do Estado. Eu tive conhecimento de que há, efetivamente, uma situação anacrónica, porque o governo pagou uma parte da dívida da Infarma no Orçamento Geral de 2013, e eu soube que há um armazém no Vigoço e que tem consumíveis, ligaduras engessadas e outros consumíveis, luvas e por aí fora do controle do Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais. Já tomei as medidas para saber exatamente o que é que se passa. E, senhores deputados, isso está sob... Eu sempre defendo que a função da fiscalização advém-nos da função que exerce no nosso sistema democrático, do controle das atividades governativas. E eu continuo a dizer que eu não esconderei nada à nação e continuarei a agir no sentido da proteção daquilo que é o erário público. Portanto, vamos ver, é uma sociedade onde o Estado tem 35%, se a memória não me falha, a Infarma Cabo Verde terá 34% e o restante, portanto, as restantes cotas pertencem ao setor privado. Bom, se o Estado tem capital nessa sociedade, o Estado tem que saber exatamente qual é a situação, qual é o balanço, que dívidas é que existem e por aí fora. Portanto, senhores deputados, nós vamos saber exatamente o que é que se passou. Estamos a fazer esforços, e há uma parte desse medicamento, senhora deputada Filomena, que vem por via marítima. E vamos fazer o rastreio de todos os medicamentos que entraram para esse país há 3, 4 anos atrás. Porque o montante da dívida que tem o Estado para com a Infarma é enorme. E eu disse aqui, e acreditem-me que tudo quanto eu digo e afirmo, não o faço de ânimo leve, tenho horror da injustiça e, sobretudo, de imputações falaciosas. Nós temos a execução orçamental de 2012, 20 mil milhões de dobras de medicamentos o Estado gastou. Foi o ano mais crítico em matéria de medicamentos. Nós temos que saber para onde é que passam os medicamentos. Eu estou decidido a levantar o véu sobre tudo isto. E peço a vossa colaboração, a vossa fiscalização da atividade governativa para que, efetivamente, nós possamos chegar a bom porto.
Registrou-se um fato histórico no exercício do ano económico 2013. A taxa de inflação baixou para 5,6%. Nós tínhamos uma inflação de 7%, um crescimento do PIB em torno de 4% e um déficit primário em torno de 3% do PIB. Dizer também que foram lançados 2 projetos importantes. O PAGEF, que é o projeto de apoio à gestão econômica e financeira, e o GUS, que é o guichê único do comércio externo. Estes 2 projetos, meus senhores deputados e senhores deputados, são projetos estruturantes. Eles são transversais e que constituem a pedra angular para que efetivamente consigamos falar com maior propriedade sobre a melhoria do clima de negócios. Por mais que realizemos esforços, se forem esforços isolados em matéria de investimento público, na melhoria dos nossos serviços, se não houver uma interrelação, uma correlação direta entre essas ações, não seremos bem-sucedidos. E não estamos isolados. Atualmente, na era da informação, na era do conhecimento, onde as economias, os níveis de competitividade são cada vez mais acelerados, é importante referir que o país tem que necessariamente adotar esses mecanismos internacionais que possam conduzir para que melhoremos a qualidade dos nossos serviços prestados ao nível do país, quer no sector público, como, portanto, quer no sector privado. Dizer também que uma outra informação que decorre de esforço de vários governos ao longo destes últimos anos foi a adaptação, e que devo aproveitar para felicitar a Assembleia por essa iniciativa, a adaptação da lei sobre branqueamento de capitais, que permitiu que São Tomé e Príncipe fosse, de facto, excluída da lista negra. Permitam-me que faça mais uma menção, um facto também que é histórico. A inflação observada no exercício econômico de 2013. É um facto histórico. Conseguimos, até finais de novembro de 2013, uma inflação acumulada de 5,6%. Isso é um facto histórico, muito positivo, e esperemos que, de facto, consigamos potenciar todas as vantagens que estão inerentes a essa questão. O Ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, Osvaldo Abreu, garantiu hoje que a EMAI superou o seu nível de capacidade de fornecimento de energia elétrica e enalteceu o esforço e profissionalismo dos técnicos da empresa de água e eletricidade. Há um ano deverá ser determinante para a reviravolta e a solução dos problemas energéticos que enfermam o nosso país ao longo de décadas. O esforço que o governo tem empreendido para dar volta à questão crônica de falta de eletricidade no país é notória, e eu aproveito este palco para felicitar a todos os colaboradores meus da empresa de água e eletricidade EMAI, pelo trabalho abnegado, profissionalismo e esforço empreendido, com resultados mais do que visíveis. Hoje, nós temos instalado na ilha de São Tomé e Príncipe uma capacidade de 17,5 megawatts. E o nosso consumo ronda os 15,5. Ou seja, temos geradores de reserva. Nós o fizemos, Sr. Presidente, maioritariamente com o esforço dos técnicos nacionais. A reabilitação, não só dos grupos, mas sim das linhas. Como devem estar recordados, nós éramos espantados pelos morcegos que tomavam conta das nossas linhas. E eles desapareceram. Foram exportados. Porque os trabalhadores da EMAI fizeram o trabalho que devia ser feito nas condições atuais de pouco investimento e souberam dizer que é possível manter a eletricidade estável, com alguma qualidade
do nosso país. O incêndio destruiu parcialmente uma residência na Ilha do Príncipe esta quarta-feira. Uma vez mais, a intervenção rápida da população evitou o pior, visto que na região autónoma do Príncipe não existe um corpo de bombeiros para dar resposta a estes casos. Uma família na região autónoma do Príncipe perdeu todos os seus bens esta quarta-feira, após as chamas terem consumido por completo um dos compartimentos de uma residência. A origem do incêndio ainda é desconhecida. Estava em casa sim, mas o que é que fez que aconteceu o incêndio, não sei, porque eu estava em casa quando eu saí, eu vi o meu sobrinho, que a minha mãe deixou para trabalhar a chorar, eu encontrei o fogo, encontrei fumo. E depois encontrei o fumo aqui no quarto, mas eu não sei o que é que acendeu o incêndio. Tinha alguma coisa aqui ligada, algum eletrodoméstico, alguma coisa? Não. Não tinha fogão aceso nem nada? Não, acho que não tinha não. Mas se tivesse fogão, como a dona disse que fogão era na cozinha, mas é no quarto que o fogo pegou. Consegue calcular o prejuízo que esse incêndio causou? Causou sim. Onde era o quarto de minha mãe, tinha a roupa dela, do meu padrasto, do meu sobrinho, tudo queimou. Eu sou vizinha da casa. Então, quando eu moro da parte de cima e a parte de frente é que quando eu desci de escada de minha parte, do meu lado, eu só vi um miúdo mesmo daqui de casa, uma criança de 3 anos, saiu da outra porta que disse, tia, está na fogo. Depois eu disse, fogo. Então eu entrei e porta onde ele saiu, eu entrei. Eu vi fogão lá, mas no lado de fogão não tinha fogo. Fogo vinha dentro do quarto da senhora. É que eu vi fumo, eu só vi fumo, eu fiquei atrapalhada, eu saí para fora, que eu vim ver Maria também gritava fogo, fogo. Fogo só atingiu no lado da senhora, do quarto da senhora. Do nosso lado, não atingiu, nem outro lado de outras vizinhas também, cada pessoa tirou suas coisas. Eu nem consegui tirar nada de minha casa, porque o fogo não chegou até... O que é que acha que poderia ter originado este incêndio? Eu, no princípio, eu pensava que era circuito. Mas a dona da casa diz que o lado dela não tem energia. Não sei o que é que pode acontecer. Um dia difícil para os habitantes da Rua Nova, na cidade de Santo António, que tiveram de lutar contra as chamas. A população, revoltada com a situação, exige um corpo de bombeiros para a Ilha do Príncipe. Eu apelo ao governo que nós no Príncipe necessitamos de um bombeiro, porque se não fosse a mão da população, uma casa com cerca de 6 rendeiros ia abaixo. Era uma calamidade para o povo de Príncipe. Nós não temos bombeiro. Nós queremos bombeiro urgente no Príncipe. Fiquei um bocado triste, porque aqui, nós no Príncipe aqui, estamos dependentes de São. E nós estamos dependentes de São Miguel. E tudo é conosco. E quando houve incêndio, se tivesse um bombeiro aqui, dava tudo apoio. Mas se não tivesse pessoas de população que para apoio de combates de água... Mais uma família perde tudo num incêndio. Mais um incêndio que se junta a outros ocorridos em menos de uma semana em São Tomé. Uma situação agravada pela falta de resposta dos serviços de bombeiros nos diferentes distritos do país e na região autónoma do Príncipe. A vaga de incêndios que tem afetado o país nos últimos meses está a preocupar toda a gente. Para o sociólogo Olívio Diogo, estamos perante um fenómeno de catástrofe natural. Por isso, o Estado deve criar uma equipa para identificar as razões que estão na origem daquilo que já começa a ser flagelo e encontrar formas para apoiar os sinistrados. Um número considerável de residências foram consumidas pelo fogo no ano transato, com registro de pelo menos 5 vítimas mortais. Só este ano, pouco mais de 5 casas foram consumidas, facto que não só tem preocupado as autoridades, como toda a sociedade. Eu entendo que para uma sociedade, que nós queremos que seja uma sociedade equilibrada, que o Estado declarasse uma situação de catástrofe para criar uma equipa que possa tentar atenuar esta situação, porque nós não podemos continuar num país de menos de 200 mil habitantes, continuarmos a assistir constantemente pessoas que reclamam porque as suas casas estão sendo incendiadas. Eu creio que, em primeiro lugar, é identificar as razões que conduzem a esta situação e, em segundo lugar, trabalhar-se mais num processo de solidariedade concertada para ajudar as vítimas dos incêndios. Em qualquer estado do mundo,
deve ter uma reserva para a situação de catástrofe. E como um Estado santomense, que é o Estado de Direito, deve ter uma reserva para atender uma situação de catástrofe. Nós não podemos continuar a permitir que esta situação se alastre sem que o Estado crie uma equipa para trabalhar, para tentar entender o que é que se passa. Olha, nós não podemos, ouvi o Sr. Primeiro-Ministro realmente teve uma intervenção, ouvi os deputados também levantarem a situação, mas temos que parar de falar, temos que passar para ato, tentar realmente introduzir ação concertadas para debilhar a questão. Eu não tenho dúvidas que hoje ou então amanhã assistiremos mais um caso deste. Segundo este sociólogo, a vertente de sensibilização não deve ser esquecida. Temos que trabalhar sobre campanhas de sensibilização constante para sensibilizar a população para ter em conta este fenómeno, porque a população tem que estar mais disponível para trabalhar, para evitar que este fenómeno continue a se alastrar. Portanto, campanha de sensibilização constante nos meios de comunicação, na televisão, na rádio, para que a população tome consciência de que este é um problema que nós temos que debelar. O MLSTP-PSD realizou na tarde de ontem o seu primeiro Conselho Nacional. O evento serviu para acertar estratégias de atuação para os próximos desafios eleitorais. A juventude do MLSTP-PSD esteve na tarde desta quarta-feira reunida em Conselho Nacional para acertar as estratégias concernentes ao trabalho político do partido para os próximos desafios eleitorais. Este Conselho Nacional é um órgão colegial, não é? Onde os conselheiros que são militantes de base têm a oportunidade de participar nas decisões e na definição da estratégia que a JMLSTP irá adotar daqui para frente. Hoje é o primeiro. Por quê? Porque a estrutura nacional foi eleita recentemente. E, mais uma vez, nós afirmamos a nossa presença na sociedade e dizer que nós estamos prontos. Estamos prontos para dar voz à juventude, para congregar a juventude e para ajudar o partido. Estes são as nossas principais aspirações, porque nós, enquanto jovens, não iremos fugir às nossas responsabilidades. No encontro, a juventude do MLSTP-PSD homenageou dois altos responsáveis do partido, Jorge Amado e Osvaldo Vaz, presidente e vice-presidente do MLSTP-PSD, respectivamente. Foram homenageados com um diploma de reconhecimento pelas contribuições valiosas que deram na reestruturação da juventude do MLSTP-PSD. Neste primeiro Conselho Nacional, pelo simbolismo que carrega, nós convidamos a estar presente a estrutura do partido, a estrutura da OMSTEP e a estrutura da Liga dos Veteranos. Qual é o objetivo deste propósito? Nós somos uma família única. Nosso propósito é congregar e formarmos uma verdadeira aliança, porque nós somos irmãos. Sendo irmãos, nós deveremos trabalhar em conjunto de forma a nós atingirmos nossos objetivos. O Conselho Nacional da Juventude do MLSTP-PSD decorreu na sede deste partido. A Igreja Nova Apostólica inaugurou ontem em Alquildarei o seu novo templo. O apóstolo de distrito, Armin Brickman, chefe desta igreja para a África, foi quem procedeu à inauguração. Como anunciado, o apóstolo de distrito da Igreja Nova Apostólica, Armin Brickman, chegou ao país na primeira semana deste mês de janeiro para a sua última missão como chefe responsável para a África. Neste período, Brickman levou a cabo algumas celebrações. Oficiei 5 serviços divinos aqui, 5 missas, quer dizer, primeiro não somente para casais, mas para todos os nossos ministros e as suas esposas em Santana. E no domingo eu tive dois serviços divinos, mas um em Santana, outro em Monte Café. Monte Café tudo começou quando eu cheguei pela primeira vez aqui em 83 a pensar que Boa Vista foi a única possibilidade a dormir para estrangeiro, e lá em Monte Café nós fundamos também a primeira comunidade e por isso foi meu desejo de voltar mais uma vez para lá.
Como ponto mais alto desta sua última missão, Brickman procedeu à inauguração do novo templo desta congregação religiosa na localidade de Oque del Rei, com capacidade para mais de 200 fiéis. Eu estou muito orgulhoso, de uma maneira cristã, que nós podemos inaugurar hoje a 21ª igreja aqui em São Tomé e Príncipe. Nós trabalhamos aqui há 30 anos, nós temos mais alguns projetos sociais e agriculturais e isso faz-nos muito agradecido, mas eu tenho de dizer também, em Angola, em 3 semanas, eu vou inaugurar mais uma igreja central em Luanda, com 1.200 lugares. Quer dizer, a nossa atividade de construir e também de abrir projetos sociais continua. Implementado em São Tomé e Príncipe há mais de 30 anos, este pastor da Igreja Nova Apostólica recorda que foi uma longa caminhada, mas de sucesso. Meu coração vai bater também para São Tomé e eu não sei, eu penso que próximo ano eu certamente voltarei para ver também o desenvolvimento com o meu sucessor. Eu tenho uma boa relação e eu penso que um dia eu vou acompanhá-lo. Nesta sua despedida, deixou uma mensagem ao povo são-tomense. Eu desejo ao povo são-tomense sempre paz, alegria, também um desenvolvimento na vida econômica e desejo também que nós sempre ficamos amigos. A missão de servir a Deus continua, mas antes de encerrar este seu compromisso com a religião, em Luanda, Angola, Armin Brickman vai inaugurar também um novo templo religioso. É tudo em nome de toda a equipa do Telejornal. Obrigada por nos terem acompanhado. Boa noite e até amanhã.